Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 16 de maio e a palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 16, do 5 até o 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim, a justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque não é só o sentido figurado e o sentido explicado por Jesus. E quando vier o Espírito Santo, o Paráclito, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Pecado, a justiça e o julgamento. Por que é importante falar essas três palavrinhas? Porque hoje fabricaram, tá? Porque ele não existe, mas fabricaram um Deus, o Deus do amor. O Deus que não fala do pecado, mas fala do amor. Um Deus que não fala da justiça, mas fala do amor. Um Deus que não fala do julgamento, mas fala do amor. Porque para esse mundo de hoje não existe mais um Deus justo, santo, que condena o pecado. Para esse mundo só existe um Deus, amor, que perdoa tudo. Como Alckmin disse, algum tempo atrás, falando que era uma fala de Santo Agostinho, que não era nada, que lá é uma fala espírita, que o inferno está vazio, porque Deus é amor. E um monte de gente que não entende nada aplaudindo aquela situação. Mas isso é só para contextualizar o grau de sem noçãozismo que as pessoas estão. Agora, não existe mais condenação, não existe mais justiça e nem pecado. O que vale é o amor e a intenção do coração. Então tá tudo liberado, você pode pecar e fazer tudo quanto é coisa errada, porque Deus é amor. Inclusive esses dias, meus irmãos, nós temos acompanhado aí, eu e alguns amigos, um padre que é padre mesmo, mas só está orientando as pessoas de forma errada, contra a igreja, contra a doutrina, dando conselhos horríveis às pessoas, né? Só que a gente tem que ter muita prudência de como trazer isso à tona para também não se prejudicar, porque são contra pessoas, um grupo de pessoas complicado de se mexer. Mas tá. Eu até pedi orientação, para esse sacerdote, perguntei se era padre mesmo. E eu perguntei para ele sobre algum tipo de pecado, se era pecado, e ele teve a audácia de me responder que só é pecado se me fere a consciência.
Ou seja, se eu estou em paz, não é pecado. Se me perturba a paz, é pecado. Ou seja, eu posso fazer qualquer tipo de situação, pode ser um crime. Se não tirar minha paz, não é pecado, não preciso confessar nada, dá tudo certo. Olha para vocês ver o nível que chegou. Mas tá, entrando nesse ponto, o Padre Patrick, que é muito conhecido nas redes sociais, tem milhões de seguidores, ele esteve no programa do SBT há alguns dias atrás, aquele programa das 3 pistas, né, 3 pontinhos C. Eu não vou colocar o vídeo aqui, mas se você quiser saber o que foi dito, é só digitar ali na pesquisa do YouTube, Padre Patrick, programa dos 3 pontinhos, vai aparecer. O padre participou lá desse programa com um pastor protestante, né? Era uma competição ali de dicas e tal. Vocês provavelmente já tenham visto esse programa no SBT. Enfim, o padre, muito humorista, humorado, vamos dizer assim, sempre com muitas brincadeiras, tal, se apresentou, falou que era padre. O pastor também foi pedido para que se apresentasse, se apresentou. E a Patrícia Abravanel, que é quem apresenta o programa, pergunta então ao pastor a diferença entre católicos e protestantes. E daí o pastor, bem típico do protestante, vai dizer que é a diferença de segmentos, doutrinária, tal. E nessa explicação, o pastor me solta uma tremenda falácia contra a Igreja Católica e o padre não faz absolutamente nada. Lembrando que eu acompanhei quase todo o programa, não assisto, mas assisti pelo YouTube, para ver se o padre em algum momento defendeu ali aquela situação. Não. Então o que o pastor faz? Ele fala que quando tem a reforma protestante, que Lutero tira 7 livros apócrifos da Bíblia. Então essa é a diferença. Na Bíblia católica tem livros apócrifos e na protestante não. Aonde? Para a Santa Igreja Católica e para a fé católica, todos os livros que tem no cânon católico são livros inspirados, não tem livro apócrifo nenhum na Igreja Católica. E o incrível é que em nenhum momento o padre defende isso, ou seja, muitas vezes ele cortou o pastor no meio da fala dele para fazer piadinha, brincadeirinha o tempo todo durante o programa. Mas para defender a fé católica, nada. Então o que eu posso dizer é que o Padre Patrick é muito bom para fazer piadinha, fazer brincadeirinha, ou da forma como que ele mesmo fala, né? Para evangelizar de uma forma lúdica e leve, porque Deus é leve. Sim, ele é muito bom para fazer isso, né? Aquela caixinha de pergunta, aquelas piadinhas que ele faz lá no Instagram. Para isso, ó, beleza. Mas para defender de fato a fé católica, do jeito que é o depósito da fé, não tá com nada. Porque deixar o pastor falar uma mentira dessa em rede nacional e não corrigir, e não questionar e não falar nada, só posso dizer uma coisa. Olha, tá muito bom para ser humorista, mas para defesa da fé católica não tá com nada. Essa que é a verdade. Vai ter gente que vai vir criticar, porque eu falei de um padre estar aí, mas não estou preocupado. O meu compromisso é com a defesa da verdade, né? Fez um monte de piadinha, não defendeu a fé da igreja e o pastor saiu por cima da carne seca, falando que tem 7 livros apócrifos na Bíblia. Apócrifos aonde? Isso é falácia. Isso é falácia. Inclusive, o seu pai, reformador Lutero, queria tirar a carta de São Tiago também, que ele chamava de carta de palha.
porque ia contra os seus argumentos, porque São Tiago diz que a fé sem obras é morta e Lutero só falava que só precisava da fé, não precisava de obras. Então essa que é a verdade, né? Nós temos que anunciar e defender a fé sempre. Se nós temos a oportunidade de defender a fé e não defendemos, quer dizer que nós negamos a nossa fé. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.